O nosso desafio nestes domingos, que o Senhor nos leve a crescer no ofertar vitorioso. Alguém buscando vitória no Senhor. Eis uma boa vitória para você, vitorioso no ofertar. Nós vamos focar hoje em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. Lucas, o terceiro evangelho, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 21. Lucas 21. Quero recordar que nós já iniciamos nossa reflexão em ofertar vitorioso, e na semana passada nós olhamos os textos de Mateus 6, Deuteronômio 8, e pensamos sobre a vida na providência. É um viver desafiador, a providência, o conceito da providência nos desafia, e nós humanamente, como pecadores, queremos viver na autossuficiência, mas a providência, a grande sabedoria do crente e abençoadora, libertadora. E então a providência sempre nos abençoa, é viver numa vida abençoada com o Senhor, reconhecendo o que Ele está fazendo em nossas vidas, e nos leva a isto o quê? O conceito da providência em nós nos leva à adoração, e então, se é na adoração, isso leva nossas finanças também a cultuar, ofertando. A providência sempre é ofertadora. Então a grande mensagem é: meu irmão, minha irmã, viva na providência, não viva no caminho mundano no seu coração da autossuficiência. Isso vai mudar você em tudo, inclusive no ofertar. Então, Lucas 21 é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Lucas 21, versos 1 a 4, que então cada coração e cada mente receba a palavra do Senhor, e o Senhor faça a obra que Ele quer fazer na sua vida. Recebamos a palavra. A narrativa do Evangelho diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Verso 3 diz, Jesus falando: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros ricos. O Senhor Jesus Cristo sempre dá uma invertida no coração humano, e aqui Ele dá uma invertida tremenda nas minhas fórmulas de cálculo. Mas já que Ele dá essa invertida, nos transtorna, então que Ele nos transtorne um pouquinho mais. No Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 16, eu quero ler para você o verso 10. Lucas 16, verso 10. O Senhor Jesus Cristo falando sobre o ser humano, o coração humano ser corrupto ou não, com aquilo que lhe é confiado em suas mãos. E o que é que Jesus diz no verso 10? Falando em nos dar uma invertida, transtornar os nossos conceitos. O que ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Eu pensava que era diferente, mas não é. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Jesus está abordando a questão da corrupção no ser humano quando lhe é confiado riquezas. E esta é a primeira mensagem, mas se aplica também ao ofertar, não é verdade? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Eu sei, muitos de nós, como eu também, pensávamos diferente. Voltando ao capítulo 21 mais uma vez, diz a narrativa: Jesus olhou, estava no templo, não é? No templo em Jerusalém, o grande templo. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições
nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Recalcular é urgente no seu coração, no coração de todos nós. Que nesta manhã o Senhor Jesus Cristo leve o nosso coração a aprender uma nova forma de calcular. Que nesta manhã a palavra de Deus nos leve a romper com a forma mundana de recalcular ou de calcular. Que nesta manhã a palavra de Deus nos libere da forma humanista, centrada no homem, que é a forma da autossuficiência. E que no recalcular, ou aprendermos a calcular novamente no reino de Deus, possamos sermos libertos disto para vivermos na providência. Que texto este tremendo. Jesus está no templo, tenho ali uma audiência, particularmente os seus discípulos, ele está ensinando, e nesse momento então, onde ele está no local, é onde ficava, nos dito 13 gasofilácios. Essa palavra nossa vem do Novo Testamento, do grego, foi aportuguesada, gasofilácio, isto é, aquela caixa, aquele lugar onde você coloca a sua oferta. Para nós aqui é um tipo aí de vaso, não é? Enfim, são 13 lugares, ofertas para o sustento do culto lá do templo. E as pessoas passavam para aquele local e colocavam suas ofertas. Jesus está ensinando ali perto, ele aproveita o que ele observa ali acontecendo para colocar esta lição, este ensino sobre cálculo, como calcularmos segundo os valores do reino de Deus e não segundo os valores do mundo. O que é que Jesus nos ensina, o que ele nos fala aqui? É impressionante. Há esta viúva que se aproxima do gasofilácio para apresentar a sua oferta. Naqueles dias, a situação da viúva era uma situação muito difícil. Não havia sistema social para qualquer pensão. E, em geral, viúvas entravam numa situação apertada financeiramente. Mas essa viúva chega ali na sua pobreza, diz Jesus, para ofertar. A mulher pobre chega para ofertar, chama a atenção. E ela coloca, diz o texto, 2 moedas. Esta mulher, na sua pobreza, também subiu ao templo para ofertar. Recalculando. A fidelidade no ofertar independe de posses. Será que conseguimos entender isso ou não? Que cálculo diferente. Eu pensava que para ofertar, eu tinha que ter muitas posses. Mas agora uma viúva oferta e Jesus reconhece a oferta dela como válida, legítima, como devida. E então o que Jesus está dizendo é que se uma viúva pôde dar as 2 moedas que ela tinha, então qualquer um pode dar em qualquer nível de posses. Isto é, ser fiel, meu irmão, minha irmã, não depende de quanto eu tenho. Não pode depender. No reino de Deus não depende, o cálculo é diferente. No pensamento mundano, eles olham até para a igreja, você contribui, e lá vem o mundaninho e diz: não, mas eu acho que não é assim, as pessoas não devem dar porque não tem, quem tiver dá. Pensamento totalmente fora da palavra. Fidelidade independe de quanto eu tenho, de quanto, se eu sou um super abastado, ou se eu sou um assalariado, vivo ali numa situação mais remediada, não importa. Ser fiel não depende de posses, de quanto eu tenho. A mulher viúva era fiel. Será que ouvimos? Isso escandaliza o mundo. Isso escandaliza o mundo, porque ele é centrado no ser humano e não em Deus. E nós, como crentes, pensamos como o mundo. O pensamento bíblico não vem para se adequar ao pensamento humano, mundano. Vem para revolucionar. Se há uma providência, se há um Deus na minha vida que me salvou, então
sou fiel, independente de quanto eu tenho, quanto é confiado às minhas mãos. Isso quer dizer que ofertar é possível a todos. Todos têm a liberdade igual de ofertar no reino de Deus. Ofertar não é algo que é privilégio de alguns. Na verdade, é um privilégio de todos e é uma possibilidade para todos. Agora, isto quer dizer também que a ofertar depende do quê? Do coração, da condição íntima dos meus primeiros conceitos, ideias, dos meus primeiros raciocínios lá dentro. Se eles são orientados pela palavra de Deus, o culto ao Senhor, Deus primeiro ou não. Essa é a diferença. O que é que está no coração? Ofertar é possível a todos, ofertar depende do coração. Aí está a questão da fidelidade. Mas deixe-me dizer, ofertar liberta da vitimização. Nós vivemos em dias quando domina um pensamento neomarxista que transforma todo mundo em vítima e cria uma guerra na sociedade de uns contra os outros. Então, todo mundo vítima é oprimido versus opressor. Oprimido, você pega Paulo Freire, a didática dele, que abraça a pedagogia, é toda sobre isso aí, toda guiada por uma ideia marxista renovada. E está nas escolas, as pessoas estão aprendendo na faculdade de pedagogia, tudo é uma questão de oprimido. Então, vítima, vítima, vítima. E aí já nós começamos a transportar isso para dentro do reino de Deus. O reino de Deus não conhece vítima. Não, na verdade, no reino de Deus somos libertados da vitimização. E aí vem o ofertar. O ofertar nos empodera de pessoas impotentes. Em Cristo nos tornamos potentes. Aí está essa mulher viúva. De vítima, ofertando, ela passa a ser o quê? Doadora. De vítima, do não posso, do não tenho, ela passa a ser aquela que tem, passa a ser a doadora. Do incapacitado, quando ofertamos, quando essa mulher oferta, ela passa a ser capacitadora. Eu sou incapaz, eu não tenho. Essa mulher olhava para o templo, o culto, e dizia: eu estou sustentando esse culto aqui. Então, de incapaz, essa mulher sobe um degrau de capacitadora. De impotente, não posso fazer nada, eu sou pobre, só os ricos que podem fazer. Ela passa pela oferta a ganhar uma visão de si mesmo como alguém que é capacitadora ou está sendo capacitada. De impotente, ela passa para agente. Não posso fazer nada, estou com as mãos amarradas. Não, ela é participante, ela contribui, ela está envolvida. Ela não está recolhida lá na sua vitimização. Eu não sou ninguém. Não, ela é agente. Eu estou fazendo a diferença aqui neste culto, nessa adoração ao Senhor. E de observador, eu não posso, eu fico olhando quem pode. Ela passa a ser participante. Esta mulher, pelo ofertar, sai do patamar de vítima para entrar num patamar de quem está empoderado, pode fazer a diferença e faz a diferença. Então, nós precisamos aprender essa libertação. A fidelidade independe de posses, Mesmo uma mulher, na sua necessidade, podia fazer a diferença pela ofertar e pela contribuição. Será que entendemos isto? Eu li uma história sobre um grupo de irmãos dos Estados Unidos que colocaram no coração fazer um projeto missionário de 2 semanas lá na região amazônica. E eles então acertaram aqui com os irmãos do Brasil e foi indicado um local para eles. Eles foram para uma pequenina cidade ribeirinha lá na beira do rio Amazonas, cidade que se chegava só de barco, não tinha estradas, e lá havia uma pequena igreja, e eles foram lá, ficaram 2 semanas ajudando a anunciar o evangelho, e também vieram com recursos todos, trouxeram material, compraram o que era preciso aqui, e fizeram para aquela igreja que se reunia no seu grupo ali, pequeno, apenas numa cobertura muito ruim, fizeram uma pequena capela para eles. E aquele grupo ali de umas 50 pessoas, agora tinha um salão que cabia de 80 a 100, fechado com janelas, portas e tudo mais. Chuva não ia mais atrapalhar as reuniões.
Então, os irmãos visitaram ali aquela pequena igreja iniciante, deixaram aquele prédio, despediram dos irmãos, voltaram para a sua terra. E aqueles irmãos ficaram com aquela capelinha. E a história dizia o seguinte: um ano depois, os irmãos lá nos Estados Unidos recebem uma carta desta igreja que recebeu a capelinha pronta deles. E a carta dizia algumas coisas, mas o ponto principal delas era esta: a igreja de vocês aqui está com uma goteira. Vítimas. Nós não podíamos construir, tem goteira, a gente não pode consertar goteira, nós somos vítimas, por favor, venha cuidar de nós, os coitados aqui. Quando nós entendemos a palavra, a gente sai desse pensamento mundano, esse pensamento terrível, esse pensamento escravizador, e começamos a olhar para cima. E Deus nos dá uma dignidade em Cristo. Assim aconteceu com essa mulher. No meio dos ricos, lá estava ela, igualmente fazendo a diferença. Diz Jesus, fidelidade independe das posses. Sabe, em toda condição financeira, há um desafio do ofertar. Não pense que não há. Em qualquer condição que você for achado. A fidelidade, então, não depende da condição. E a maravilha é que há fiéis em todos os níveis financeiros. Aqui havia essa mulher, viúva, fiel. Nós temos muitas viúvas fiéis, entre aspas, viúvas, na igreja, no reino de Deus. E muitos que têm recursos e também são fiéis. A verdade é que a fidelidade independe de posses. Eu pensava sempre que dependia de posses. Contribui quem tem, e quem não tem não contribui. Recalcule, meu irmão. Recalcule que você não está pensando com a matemática de Cristo. Não está pensando. Há uma revista financeira muito conhecida, chamada Forbes. Ela é muito olhada pelos homens de negócio. E ela faz um exercício todo ano, que é publicar a lista anual daquele ano dos bilionários do mundo. Quem são os primeiros? O primeirão, e depois descendo ali, então, até um certo número, quais são aqueles mais ricos em escala. E a gente olha aquelas figuras e aqueles nomes, e a gente fica até intimidado, fica espantado de ver as fortunas, e nós então nos comparamos com eles. Essa é a forma mundana de fazer cálculo, Mas aqui Jesus, na sua revista Forbes, tem um jeito diferente. A viúva deu mais do que os outros. Na lista de Jesus Cristo, da revista dele, a viúva vinha primeiro. Você entendeu? Você viu o cavalinho de pau que Jesus deu no seu pensamento? Você ficou meio zonzo. Você pensava de um jeito, ele vem e sacode isto. Ela deu mais. Ela entra na lista primeiro. Sabe, nós julgamos com as impressões mundanas, humanas. Precisamos pensar entre o pensamento humano e o pensamento de Deus. Na lista de Deus em Cristo, não são os mais ricos ali que entraram na lista primeiro, é a mulher. Recalcule, o valor é proporcional no reino de Deus. O valor é aquilatado, é definido de forma proporcional. Proporcional ao que eu tenho, aquilo que Deus tem me concedido. Nós temos, vamos chamar o valor literal, se quisermos chamar assim, aquele da revista Forbes, e que enche o nosso coração humano, e ficamos ali em volta daquele negócio. Quem é que tem mais cifrões ali, mais zeros nos seus valores? É o valor literal. E agora Jesus vem e diz: não, recalcule, aqui não é assim, não é assim. O valor é proporcional. A viúva deu mais. Meu irmão, você está recalculando ou não? Você precisa recalcular. Está calculando no seu coração com a matemática errada. Precisa abraçar de Jesus Cristo. E mais, diz aqui que ela deu, Jesus mesmo fala, ela deu da pobreza. Ela deu da pobreza, deu tudo o que tinha.
E isto me deixa um tanto quanto chocado. Eu esperava Jesus dizer, sabe, essa mulher não precisava dar, essa mulher não deve dar, ela é pobre. Como o mundo fala aí, não pode dar para a igreja, porque, sabe, a igreja vai levar aquilo que você não tem, aquelas coisas todas. Mas o Cristo da palavra de Deus não pensa como o mundo. Ele vê a mulher de recursos limitados ofertar, e ele descreve esse estado, e descreve para provar, para provar. Jesus não olha e não pensa como eu pensaria. Sacrifício é aprovado, é até esperado. Você ouviu? Sacrifício da minha parte e da sua não é desaprovado por Deus em Cristo. É aprovado, é encorajado. Jesus coloca aquela mulher como um exemplo diante de todos ali, como uma lição. Deixe-me dizer isso para você. Abandone a expectativa do sobrar. Abandone a expectativa do sobrar. Há alguém aqui esperando sobrar para começar a cultuar o Senhor como ofertar? Que Deus o livre disso. Porque isso é do diabo que entrou no seu coração. Não é sabedoria de Deus. É isso que está atrapalhando a sua vida. Sabe, nessa igreja aqui, todos nós somos ofertantes, não é verdade? 100%. Todos são ofertantes. No sobrar. Ninguém aqui não é. Só está esperando sobrar. Todos são ofertantes convictos. Só não praticam ainda porque estão esperando sobrar. Você vai ficar esperando para sempre. Sacrifício é aprovado. E como nós temos razões para não irmos ao mínimo de sacrifício, não é verdade? Muitos anos atrás, nós tínhamos um casal mesmo desta igreja, e que era até bem envolvido na igreja, um outro tempo, a igreja até de um tamanho diferente, e bem envolvido em algumas áreas da igreja. E então, sempre fiz uma leitura deles, de crentes muito conscientes e fiéis em todas as áreas. Como eu desconheço, por princípio, a questão de quem oferta, de quem não oferta na igreja, pela atitude deles, sempre julguei que seriam pessoas fiéis em todas as áreas das suas vidas. Mas aquele casal, que parecia ser um casal tão sólido, um dia tiveram um conflito difícil. E aí, então, um me procurou e me pediu para falar com o outro, aquela questão toda, como é que eu poderia ajudar, que tinham ficado lá, tinham tido um problema muito sério entre os dois. Então, fui conversar, e a esposa pediu para eu conversar com o marido, fui conversar com o marido, ele me recebeu muito bem, e começou a abrir o coração. E aí, eu que não sei de certas coisas, às vezes fico sabendo que as pessoas voluntariam, eu não peço, mas voluntariam. E aí ele começou a dizer as dificuldades dele com a esposa, etc. E este casal tinha uma casa em outra cidade, tinha uma propriedade rural aqui, tinha um apartamento na praia e 2 automóveis. E aí o marido me disse, sabe, pastor, nós não contribuímos porque minha esposa sempre me diz que nós precisamos mais que a igreja. Ouvi dele isso. Não perguntei. Nem perguntaria isso para ninguém. Não vou perguntar para você também, não. Ele que soltou isso. De repente, nem pude dizer para ele, para não falar isso. Ele já tinha falado. Nós não contribuímos, pastor, porque a esposa diz, ela que é envolvida, que gosta de fazer coisa. Ela fala aqui dentro para eu não contribuir, porque nós estamos precisando mais do que a igreja. Que raciocínio mais diabólico que o diabo colocou no coração dessa mulher. Sacrifício é aprovado. Eu aprendi isto quando eu ganhei meus primeiros salários aos 15 anos de idade. Ganhava o tal de salário mínimo da época de menor. Isto mesmo, é de menor, é correto. Porque era um salário mínimo de um valor menor do que aquele que era dado aos de maiores, os maiores, melhor dizendo, idade.
Primeiro do Senhor, depois vamos fazer as contas aqui com o resto. É assim. Por isso que hoje eu estou muito pobre, os irmãos entendem. Não tenho onde morar, não tenho transporte. Fiquei pobre, meu, porque eu fui para o sacrifício. Deus estraga a vida da gente, você entende como é que é? Esse negócio de igreja é para deixar a gente pobre sempre. Que Deus o livre disso, que você aprenda o sacrifício. O sacrifício é aprovado. É a providência sendo exercida no meu coração, quando eu vou até o sacrifício ser necessário para ser fiel. Você está esperando sobrar, você vai esperar para sempre. Não conheço ninguém que diga, olha, Jessé, está sobrando dinheiro lá em casa. Você tem alguma coisa aí na igreja para a gente fazer, algum projeto? Sobrou, está sobrando. Nós temos essa ideia que um dia vai sobrar, nunca vai sobrar. Se vem uma prosperidade, você cresce, você já começa a achar buraco onde pôr dinheiro, entendeu? E não sobra. Dinheiro tem que aplicar, tem que não sei o que, comprar, vestir, segurar e tal. Não sobra, não vai sobrar nunca. Sacrifício é aprovado. Recalcule, você está aprendendo a matemática de Jesus, meu irmão? Igreja, você está aprendendo a matemática de Jesus? E aí ele me diz aqui, de repente, os ricos, diz ele literalmente, deram menos. Mas eles estavam dando mais do que ela. Mas deram menos. Como é que dar mais vira menos? É um cálculo diferente no reino de Deus. É um cálculo totalmente... É uma virada no pensamento terrível, tremenda. Os ricos deram menos. Nesse recalcular de Jesus Cristo, lembre-se do seguinte: prosperidade, em geral, dificulta liberalidade. Eu pensava que era ao contrário. Eu pensava que prosperidade tornava mais fácil, facilitava a liberalidade. E o que Jesus demonstra na experiência humana, e era verdade naqueles dias, e é nos nossos dias, quanto mais vier às nossas mãos, mais difícil, maior é o desafio em sermos liberais e darmos proporcionalmente ao reino de Deus. Conversa com quem tem sido abençoado mais do que você. E você vai ouvir isto, é verdade. Quando começa a crescer os zeros na minha conta do banco, se eu for fiel ao Senhor, vai crescer os zeros também naquilo que eu devo ofertar. E aí complica. E aí complica. Prosperidade é muito mais na prosperidade é muito mais desafiadora a liberalidade e generosidade. O apego nosso, o coração nosso é tão tentado ao materialismo que o apego tende a aumentar proporcionalmente com a nossa prosperidade. Temos mais, ficamos mais apegados, não menos. Mais apegados. Ontem encontrei com alguns casais da igreja, pessoal firme, forte, conversa abençoada, e alguém começou a falar um pouco sobre contribuição, a experiência na igreja, e um dos casais contou a experiência com uma das suas crianças. Recebeu um dinheiro dos pais, e a instrução foi que ele, ao receber isso, tinha que aprender também, tirar o dízimo dele ali e dar o dízimo. Chegar aqui na hora da oferta e ofertar o dízimo do que os pais deram a ele. E os pais contaram como aquilo foi algo que abalou a criança. Ela chorou, inclusive. Chorou. Como? Disso que está me dando. Eu vou tirar essa parte para ofertar, vou dilapidar meu patrimônio. Engraçado, criança, não é? Mas deixe-me dizer que não muda o coração humano. Tem muito marmanjo chorando, porque tem que dilapidar seu patrimônio para entregar uma parte para o Senhor.
como uma criança, num entendimento limitado de uma criança, crente maduro se comportando dessa forma. Que vergonha, que o Senhor sacuda, que possamos recalcular segundo os valores do reino de Deus. Prosperidade, meu irmão, não facilita, vai ser mais desafiador. Mas é possível ter vitória, temos tantos irmãos abençoados nesta igreja, em todas as igrejas, que são vitoriosos, mesmo na prosperidade, são liberais, louvam ao Senhor com o que têm, graças a Deus por esse testemunho, mas que o Senhor faça de nós todos, este é o que nós temos, é a nossa prosperidade, onde nós estamos, sejamos liberais, entregar ao Senhor o que é dele, liberalidade, um fazendeiro, viu que nasceu 2 bezerros, lá, seu rebanho, e naquele momento ele era crente, então ele olhou para os 2 bezerros e já fez uma oração ali, ficou tão alegre com os 2 bezerros, Senhor, esses 2 bezerros crescendo, chegando a hora da venda para o corte, um é do Senhor e o outro é meu, um pacto que eu faço com Deus aqui, pensou o fazendeiro, e os bezerrinhos foram crescendo, alimentava ele, alimentava o outro, um é do Senhor, um é meu, um é do Senhor, um é meu, um é do Senhor, um é meu. Um belo dia, um dos bezerrinhos amanheceu não muito bem, chamou o veterinário, o problema era fatal, lá se foi um dos bezerrinhos. Naquele dia, o fazendeiro levantou uma oração a Deus, Senhor, os teus caminhos são insondáveis, não sei porquê, o Senhor levou um dos bezerros, justamente que era seu, Senhor. É sempre do Senhor o que vai. É sempre do Senhor. Nós somos parecidos com aqueles incrédulos que moram ao nosso lado, aqueles incrédulos da nossa família. Nós não pensamos na providência, nós pensamos na autossuficiência. Nós temos o Deus Mamon no nosso coração. Nós não aprendemos a liberalidade. Recalcule. Você está recalculando? Você está aprendendo a matemática de Jesus? Está aprendendo mesmo? Está chegando no seu coração ou está só na cabeça? E mais, a viúva é aprovada pelo Senhor. Por que Jesus aprovou isso? Ele quer que a viúva dê, passe a necessidade, é isso que Jesus quer, é isso que ele estava pensando, é isso mesmo, viúva tem que dar e sofrer mesmo. Creio que Jesus sabia que aquela viúva haveria de ser sustentada pelo Senhor. Deus honraria aquela viúva. Ofertar vivencia a providência. Como é que eu vivo o conceito de providência na minha vida? É quando eu dou passo e oferto. É aí. Enquanto eu não dou esse passo, eu posso ficar falando em providência, eu posso ser um crente teórico e sou um ateu na prática. Eu vou ficar no discurso e nunca vou viver realmente na providência. Só passo a viver na providência quando eu dou o passo de ofertar. Essa viúva certamente entendia a matemática do reino de Deus. Quando ela oferta, ela só oferta, não porque ela quer passar necessidade, ela oferta porque ela entende a providência de Deus na vida dela. É Deus o meu provedor. Posso confiar, posso ser grato. Meu irmão, ofertar é algo do presente, não do futuro. É na condição atual que eu vivo na providência, não naquela que eu estou esperando chegar. Hoje, naquilo que vem às minhas mãos, eu vivo a providência ofertando. Eu vivo a providência ofertando. É na condição atual. Aliás, deixe-me dizer o seguinte, já escutei de crentes aí nas minhas décadas de vida cristã, de uma vez ou outra, de crente dizendo, olha, eu estou atrasado no dízimo, vou pagar o atraso. Meu irmão, dízimo não é imposto, não se paga atrasado. Se Deus hoje, você comeu, você bebeu, você pagou aluguel, você tem casa própria, pagou por você em casa própria, dinheiro veio na sua mão. Você não ofertou,
você pecou, você falhou. Não tem como pagar depois, entendeu? Ao mês que vem eu ganhei mais, agora eu dou o dízimo dobrado. Você pode dar o dízimo dobrado, não há problema. Mas já lá você faltou com a fé, você falhou lá. Para pagar aquele que você não deu, aquele mês que você não ofertou, é cair de joelhos e pedir a graça de Deus e perdão. Porque não empresta a fé de um dia para o outro. Neste mês eu falhei diante de Deus, veio às minhas mãos e eu não vivi na providência. E agora tenho que pedir perdão. No reino de Deus não se vive pelos méritos e obras, pela penitência. Eu deixei de ofertar 2 meses, agora vou me castigar nesse mês, vou dar um jeito de ofertar 3 ofertas e vou pagar o preço por isso. Ninguém vai para o céu por causa disso. Aí dizia Deus, eu fui um miserável, coração longe do Senhor, e não ofertei 2 meses. Daqui para frente, ó Deus, pela tua graça que eu posso ofertar. Eu jamais faço uma coisa dessa de novo. Ofertar vivencia a providência. Muitos anos atrás, um irmão montou um negócio, e ele conversou comigo uma vez, ele disse, quando começou o negócio, conversando sobre aquele novo empreendimento dele, ele disse, o Senhor sabe os meus planos para este negócio. Ouvi aquilo, pensei que é exatamente isso. Mas outras vezes ele repetiu e foi dando umas explicaçõezinhas, e aí eu entendi. Ele começou um negócio, o negócio estava rodando, cobria as contas e dava um lucro lá pequeno, não muito grande, do que poderia dar um dia ainda. O que ele estava dizendo para mim, o Senhor sabe dos meus planos, é que ele tinha o seguinte: se esse negócio um dia der lucro bem grande, eu vou dar um monte de dinheiro para as obras do Senhor. Parecia bonito ele falar aquilo, mas devagarzinho, com jeito, comecei a cutucá-lo, que é um pensamento totalmente errado. O dia que esse negócio firmar, e o lucro então entrar, aí vou começar. Irmão, é agora. E se esse negócio ficar sempre como está, é aí que você exerce a sua fé e sua contribuição. Você vive na providência, grato pelo que tem, não pelo que há de vir, não fazendo negociata com Deus. Você oferta naquilo que Deus lhe dá. A viúva não deu do que ela não tinha. A viúva não deu daquilo que Deus não deu para ela. E Deus não pede que nenhum de nós dê daquilo que Ele não nos deu ainda. Esse negócio de corrente, de fé, dízimo, de prosperidade, não tem nada a ver com o reino de Deus. Dá, porque Deus vai te dar 3 vezes mais. Eu dou. Deus pede simplesmente que eu dê daquilo que Ele me dá. Sabe, eu começo todo mês, em termos de renda, todo mês, dia 1º do mês, eu começo no 0. Sabia disso? Mas louvado seja Deus, cada mês, quando eu chego no dia 30, tenho renda. Eu começo do 0, todo mês. Não é assim na sua vida também? É diferente? Ofertar vivencia a providência. No fim do mês, eu que comecei do 0 no dia 1º, no fim do mês tenho o meu salário. Aí, não no dia 1º, no dia 30, primeiro do Senhor. Porque Ele me deu. Eu não tinha nada no dia 1º, no dia 30 eu tenho. Depois que Ele me deu, é que eu dou. Não que eu dou para ver se Deus, ou para pôr Ele contra o canto, ver se Ele é forçado a me dar. É do que Ele me dá. Essa viúva deu do que Deus tinha lhe dado. A verdade é o seguinte: nós só ofertamos se nós realmente entendemos o conceito de providência, vivemos e descansamos nele. Se o nosso coração é da autossuficiência, nós não vamos ofertar, ou seremos pobres ofertadores, como esses ricos estavam fazendo ali. A providência, quando chega ao meu coração, leva a ofertar. Aprendi a ofertar na minha casa.
Ontem, na conversa que tivemos, ouvi o testemunho também das famílias ali, de como eles ensinam as suas crianças a ofertar. Aliás, uma palavra que eu dou, se você permite minha sugestão, eu sei que as crianças querem participar, isso é muito bom, e nós queremos dar essa vezinha para elas, e muitas vezes, então, a criança pode levar o dízimo ao gasofilácio, se tiver uma oferta presencial. Mas eu proponho a você uma outra atitude. Você oferte, você venha ao gasofilácio do Senhor e coloque a oferta. O seu filho, a sua criança, ensine ele a ofertar a partir de algo que é dele. Ou até que você dê um valor lá, proporcional a ele, alguma coisa, não é? Uma criança ofertar. Põe no envelope e diz, você vai ofertar a sua oferta. E o pai vai junto, a mãe vai junto, para dar a oferta da família. Que ele venha ofertar, ele aprenda a ofertar dele, você passando para ele algo. E ele aprenda também, vendo você também ofertar. Entre as famílias que conversamos ontem, ouvi o testemunho de um pai mecânico, certamente não um milionário, 7 filhos, e sempre fazia questão de colocar na mão de cada filho um valor, para na hora da oferta, cada filho, 7, ir à frente e colocar a oferta no gasofilácio. A verdadeira educação cristã, o lar onde Cristo habita, e a educação é permeada por Cristo, passa pelo ensinar os filhos a ofertarem. A minha esposa aprendeu na casa dela da mesma forma desde criança. Eu aprendi na minha casa dessa forma desde criança. Entre tudo que eu aprendi de vida cristã, aprendi a ofertar. Minha mãe ficou viúva, passou a viver de pensão limitada e viveu como viúva, eu creio que por volta de 30 anos. Minha mãe não somente dizimava, como ainda ela fazia mais, aos 90 anos de idade. Eu não aprendo a andar com Deus nas conversas de bolsa de valores. Eu aprendo a andar com Deus olhando para testemunho de uma vida rica e bem vivida como da minha mãe. É aí que eu aprendo. A providência, a andar próximo do Senhor, andar na dependência do Senhor. Deixe-me ler um texto para você em Gênesis. Gênesis, uns 500 anos aí, 400 antes de Moisés, antes de lei. Moisés é que deu a lei. Então, antes de lei, experiência de um homem chamado Jacó, Gênesis 26, desculpe-me, 28, Gênesis 28. Jacó estava em viagem, lutando com Deus em muitas coisas, e ele para dormir próximo de uma cidade, ao relento, e ali naquela noite até uma experiência, Deus fala com ele através de um sonho. Deus está trabalhando a vida dele, um coração rebelde, torto. E aí, quando ele acorda ali, a narrativa diz assim, no verso 16, capítulo 28, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Betel, palavra que quer dizer casa de Deus.
e deu o nome de Betel àquele lugar. E o verso 20, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. O mesmo coração e atitude seja achado em cada membro desta igreja. Vamos orar.